estudantes da primeira série, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física comigo, que sou a professora Vanessa, e também com o nosso intérprete, Kelvin. Oi, Kelvin, tudo certinho? E a gente está aqui para falar de um assunto bem legal, que é a influência da mídia no futebol. Então, como que a mídia influencia no futebol, ou como o futebol é influenciado pela mídia. Qual que é o objetivo da nossa aula? Que você consiga compreender a influência da mídia, ciência e indústria cultural nas práticas esportivas. Então essa imagem fala muito, né? A gente consegue interpretar ela de uma maneira bem simples. Ali o campo de futebol, com a bola no meio, tudo que é envolvido, a mídia, várias formas, né, de mídia ali em volta desse esporte, espetáculo, né, que a gente pode chamar assim também. E vamos falar um pouquinho sobre o que a gente sabe, as reflexões para decorrer da nossa aula. Você acha que a mídia, vamos pensar mídia, não somente televisão, tá? Principalmente a televisão, mas não só ela. A gente pode usar a mídia digital, né? Então vários outros tipos de mídia impressa. Então você acha que a mídia interfere no modo em que o esporte se desenvolve? Vocês acham que ela interfere? Como o esporte ele vai se transformando? A mídia tem influência? Será que a televisão ela é capaz de modificar as regras de uma modalidade esportiva? Vocês acham que a TV ela tem esse poder? A televisão tem o poder de mudar uma regra? E por que vocês acham que sim? Se você acha que sim, professor, eu acho que tem o poder. Como você acha que ela faz e por quê? Então vamos lá, vamos ver. Então, falando um pouquinho sobre o esporte espetáculo, eu trouxe essa imagem, e essa imagem aqui, a gente poderia ficar a aula inteira falando sobre ela, e vocês dando as opiniões de vocês, sobre uma pergunta simples. Quem é o melhor jogador? Ou quem foi o melhor jogador de futebol da história? Aí aqui vocês já vão falar várias coisas, né? Professora, está faltando atleta aqui, o melhor do mundo não está aqui, né? Ou então aqui em cima, né? Claro que é o Brasil, professora, a gente está no Brasil, tem que torcer para o Pelé, porque o Pelé foi o melhor da história. Ou não, professora, um Maradona, difícil, né, da gente falar que é o Maradona. Mas aí, por isso que eu digo, já geram várias discussões sobre quem foi, né, o melhor atleta, o melhor jogador de futebol da história. Professor, está faltando gente aqui. Com certeza, muita discussão sobre esses três aqui, né? O Neymar não é porque ele é um cara que não dá exemplo, ou o Neymar é porque ele faz as coisas e todo mundo fica no pé dele, né? Então, surgem várias discussões através dessa imagem. Isso quer dizer o quê? O esporte espetáculo. Se você conhece, você tem um conhecimento, você pode dizer sobre essa imagem, é porque você também sabe o que significa esse esporte espetáculo, porque ele chega até você, estudante, aí, você, professor. Então, a origem dos esportes. Muitos esportes tiveram sua origem na Inglaterra e tinham inicialmente um caráter elitista. Então, muitos esportes surgiram ali na Inglaterra e o caráter era elitista. O que é elitista? É elite, né? Vem de elite. Então, as pessoas que tinham mais poder aquisitivo eram os que praticavam o esporte. A difusão das práticas esportivas significou novos hábitos culturais. Então, mudaram a cultura, né, através ao aumento dessa prática. À medida que o esporte se propagava, né, que ele aumentava, o seu significado social se ampliava e diversificava. Então, isso aqui é um tema muito importante, porque o esporte ele tem muito desse significado social, né? E com isso, ele vai dando oportunidades. Ele vai se diversificando e vai conseguindo chegar em lugares que antes não chegavam, como era na época que ele era elitista. Como resultado, depois disso, as práticas esportivas se distanciaram do aspecto aristocrático e elitista. Tá? Então, ele se distanciou e aí ele chegou para todas as camadas da sociedade. Consumismo no esporte. Então, à medida que o esporte se popularizou, o que é se popularizar? Então, ele ficou conhecido. Né? Quando a professora colocou a imagem dos jogadores lá, eles são jogadores que são populares, eles são jogadores que a gente conhece, a gente sabe quem são, conhece, vê identificar o atleta pelas suas feições, pelo seu jeito.
Então, à medida que esse esporte ele foi ficando popular, ele ganhou uma nova dimensão, com relações mercantis. O que são relações mercantis? Essa questão da relação do mercado. O consumismo no mundo, então a questão de consumir, é o consumir, o consumismo é o quanto eu consumo, né? Então o consumismo no mundo esportivo valoriza o espetáculo e a indústria do entretenimento. Então o esporte, né? A gente está focando no futebol, mas a gente está falando no esporte de uma maneira geral. Ele foi transformado em esporte espetáculo e com isso a indústria, né, ela viu aí uma forma de ganhar dinheiro e começou a se apropriar do esporte para aumentar os seus bens. Tá? Então, o consumismo, as pessoas querendo consumir, fez com que isso acontecesse. E aqui, também uma informação bem importante, que é com relação a esse consumismo no esporte. Tá? Esse slide bem legal. Então, a política, teve uma política, uma época, que era chamada de política pão e circo. Né? O que é essa política pão e circo? O esporte era utilizado para evitar ou apaziguar, né, revoltas populares. Então, o esporte, o que é essa política pão e circo? O esporte era utilizado lá atrás, eles utilizavam no Coliseu, para que não tivesse briga e que as pessoas ficassem em paz, eles davam entretenimento, tá? Para que elas esquecessem dos problemas que existiam naquele governo, naquele local ali onde eles eram inseridos. Então, isso é política pão e circo. E aí, além disso, eles davam cereais. Naquela época, eram cereais. Eles distribuíam cereais para as pessoas assistirem o que estava acontecendo ali no meio. Esse circo não é o circo, né? Poderiam ser apresentações artísticas, poderia ser apresentações circenses, mas muitas vezes eram, por exemplo, pessoas que duelavam ali até a morte no centro ali. Então as pessoas iam, buscavam entretenimento e com isso esqueciam do que estava acontecendo na política daquele local. Aí eu pergunto para vocês conseguem visualizar isso na modernidade? Essa política pão e circo, em que o esporte ele é utilizado para tentar apaziguar os problemas que estão ali evidentes? A gente consegue verificar isso? Ou não, nos dias de hoje? É algo para vocês pensarem, tá? Continuando. A morte do piloto Ayrton Senna em 2004, só para frisar, reforçar o que a gente falou no tópico acima. Então, essa é uma fala de uma mulher, tá? Ela disse, o povo precisa de comida, emprego e alegria. A alegria foi embora. Então, quando o Ayrton Senna morreu, ele era um ídolo nacional. Ele faleceu, né, em uma prova, e aí ela teve essa frase que foi bem marcante na época, em que ela diz que, né, a alegria tinha ido embora, a alegria do povo brasileiro tinha ido embora. Tá? E aqui a imagem, né, chega lá a pessoa com uma televisão de LED, dizendo nossos problemas acabaram, o prato vazio, e aí o que vocês interpretam dessa imagem? Tá? A gente pensar um pouquinho, para vocês refletirem um pouquinho com relação a isso. E a gente chega no nosso primeiro exercício. Cite exemplos de situações do cotidiano em que nos deparamos com o consumismo no mundo esportivo, seja por meio de produtos ou então de entretenimento. Então, quando que você consegue pensar no momento em que você se encontra nesse consumismo esportivo? Tá? Pense aí, nós já voltamos.
Retornamos. Então, quando que a gente se depara? Muitas vezes, às vezes, quando vocês vão, né, comprar alguma coisa, às vezes o valor daquilo é um valor absurdo, só porque o atleta X usa, né? E através das marcas e tudo mais. Então, compartilhe as suas ideias com os colegas aí. Futebol empresa. A influência da mídia no futebol. Então, vamos falar do futebol. Na história do futebol, jogos de chutar uma bola foram registrados em diferentes povos da antiguidade. O futebol moderno teve seu início na Itália e competições regidas por associações começaram a aparecer no século XIX na Inglaterra. Então, tem vários indícios do futebol em vários locais, né? A professora tenta fazer um resumo disso tudo. Aqui uma imagem de uma chuteira e uma bola. É igual a nossa? Não, ela sofreu modificações. Então, só para retratar. A influência cultural da Inglaterra. Por meio da influência da Inglaterra, o futebol se difundiu pela Europa, deixando de ser uma atividade recreativa. Então, antes ela era recreativa e começou a ser ter um viés mais esportivo. Então, aí surgiram as federações nacionais e também as internacionais. Tá? Espetáculo televisivo. Com o passar dos tempos, o futebol torna-se espetáculo televisivo para consumo em massa. Então ele foi para a televisão e virou um espetáculo e fez um boom, né, aí, né, para que todo mundo pudesse assistir, quem tivesse condições. Em 1870, o futebol começou a ser praticado por membros das classes trabalhadoras. Professora, então quer dizer que antes as pessoas não podiam jogar futebol? Não. Ele tinha um caráter elitista, lembra o esporte? Então era só para a elite, a classe trabalhadora não jogava. E aí, a partir dessa data, eles começaram a jogar, começaram a aceitar eles para participar. O futebol também passou a ser aceito no sistema educacional, então ele também foi incluído no sistema de ensino das escolas. Em 1904, constituída a Federação Internacional de Futebol, né, que é a FIFA. Profissionalismo foi sendo incorporado ao esporte. Então, vocês estão vendo como esse processo histórico ele foi aumentando, né? Ele foi trazendo e aumentando cada vez mais o futebol. E aí ele virou profissional e em 1930 teve a primeira Copa do Mundo do Uruguai, contribuindo para o profissionalismo do futebol. E a gente chega no nosso segundo exercício. Relacione os principais aspectos que contribuíram para a profissionalização do futebol no mundo. E se você puder, compartilhe as suas ideias com os seus colegas. Já voltamos. E aí, o que vocês acham? O que vocês me dizem? Quais os principais aspectos que deram essa contribuição para que o futebol se tornasse profissional? Quem colocou mídia?
A mídia, vocês acham que a mídia teve uma contribuição para que houvesse essa profissionalização? Como a gente viu nos slides anteriores, essa classe trabalhadora dando oportunidade para que todos participassem, para que todos jogassem, isso contribuiu para a profissionalização do futebol? Quanto mais pessoas praticando, quanto mais pessoas disputando, né, tá dentro de uma equipe, né, isso vai contribuir? Né? Com certeza sim. Quanto mais pessoas estiverem praticando, vou ter mais pessoas e mais popular, e isso se torna cada vez mais profissional. Então, os aspectos que contribuíram para a profissionalização do futebol, respondendo à nossa pergunta. Estrutura administrativa dos clubes e federações, então, quando é algo organizado, estruturado, tende sempre a ter frutos positivos. Transmissões ao vivo da Copa do México em 1970. Então, na Copa do México em 1970, teve a transmissão ao vivo, e aí que muitas pessoas que não tinham a televisão gastaram muito dinheiro para tentar ter essa televisão nas suas residências, né? E muitas pessoas se reuniam nas casas, daí que vem nessa questão cultural. Se você parar para pensar hoje, por que as pessoas vão lá na minha casa, meu pai chama um monte de gente para assistir a Copa do Mundo? Isso é um processo que vem da história. Se a gente pensar na história, a gente vai ter a resposta lá atrás, né? Muitas pessoas não tinham a televisão nessa época. Então, eles se reuniam na casa das pessoas que tinham televisão para poder assistir no momento que estava passando o jogo. E isso era incrível na época. Hoje em dia, a gente sabe que com a tecnologia, né, é muito mais fácil assistir televisão, assistir ao vivo um evento, do que naquela época. Também o início da gestão empresarial de torneios de futebol. Então, as empresas começaram a entrar nessa organização desses torneios e a implementação do marketing esportivo no esporte. Então, a questão do marketing dentro do esporte, o marketing dentro do esporte fez com que a profissionalização do futebol fosse elencada cada vez mais. Tá? Espetáculo, mercadoria e consumo. Então, o que quer dizer isso? O clube ele atrai mais patrocinadores e investimentos. Então, quanto mais famoso o time for, quanto mais popular, né, popularizado o time for, a equipe for, ela vai atrair mais patrocínio e investimento. E quando que ela atrai esse patrocínio e esse investimento? Quando, principalmente, ela ganha títulos. Uma equipe que perde numas oitavas de final, por exemplo, não tem a sua imagem ali na final. A equipe que está na final, olha quantos jogos a mais ela passou na televisão. Tá? Só um exemplo. Criar craques, né, é igual a vender mais camisetas. Então, se tem um atleta, o atleta ele é conhecido, né? Vamos citar um exemplo aqui, tá? Vamos usar o futebol. Então, a gente tem o Gabigol. E aí, o que acontece? As pessoas vão lá e compram a camiseta do Flamengo e eles querem que o nome ali atrás seja do Gabigol, porque eu quero, né, muitas vezes, o adolescente e criança, né, o adulto também. Mas o que ele quer? Ele quer que a camiseta seja igual do ídolo dele. Tá? Então, criar craques, quando um time cria um craque, ele vai vender mais camisetas dessa pessoa, desse esportista. Emissoras pagam pela transmissão, então é muito alto o valor dessa venda dessas transmissões. Muitas transmissões elas são pagas em dólar, e a gente sabe, né, que o real está desvalorizado frente ao dólar. Então as empresas elas ficam, às vezes, investem um dinheiro muito absurdo para transmitir, ter a prioridade da transmissão daqueles jogos. Tá? E para vocês refletirem, para vocês pensarem um pouquinho. Hoje, então essa é uma frase, né, desse autor aqui. Hoje o que vendem são pensamentos e ideias, pensamentos e ideais de vida e de convivência. Vendem formas de viver, vestir, pensar e agir. Você aí acha que é isso mesmo? Aí aqui, né, uma imagem bem positiva, né, do jogador de futebol. Ele está ali fazendo um movimento, né, que vidas negras importam por conta de um acontecimento que teve, né, um acontecimento racista que ocorreu. E muitos atletas se compadeceram pela atitude. E esse é um símbolo que a gente pode ver e já identificar o que ele significa. Né? Thierry Henry. E o último exercício. Identifique, através do seu conhecimento, uma influência positiva para a sociedade vinda pelo esporte. Então, você vai pensar em uma influência que seja positiva através desse esporte para a sociedade. Já voltamos.
voltamos. E o que você colocou aí? Então, a gente pode colocar várias coisas, inclusive essa influência que o atleta ele traz para as crianças, ele traz para os adolescentes, para os jovens, uma influência positiva, porque o esporte, como a gente sabe, ele tem muitos benefícios, tá? Para vocês saberem um pouquinho mais sobre esporte, espetáculo e futebol empresa, tá aí nesse link, é só clicar. A influência da mídia no futebol, a gente viu que vimos esporte, espetáculo, futebol empresa, aí a influência que ela sofre, né, que a mídia sofre no esporte, tá? Gostaria de agradecer você, estudante, você, professor, agradecer o Kelvin, muito obrigada, Kelvin. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.